Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lara. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar o problema da queda livre. E a dúvida nesse problema é a seguinte: qual vai ser o sinal da gravidade dado o problema? Porque lembre que o problema de queda livre, a gente tem um corpinho, e esse corpinho ele cai de uma certa altura. De uma certa altura H. E nesse problema a gente sabe de uma coisa certa. A gravidade, ela está sempre em direção à Terra. No caso, isso daqui é a Terra. Então, a gente sabe que a gravidade está apontando sempre em direção à Terra. Beleza. Só que a gente quer saber, para esse problema, qual sinal a gravidade vai ter. E para isso a gente tem a equação. Geralmente vocês conhecem no ensino médio essa equação como sorvetão. Mas aqui ela fica y igual a y inicial, que seria a altura. É mais ou menos no sentido de a gente não saber ainda o sinal, a velocidade inicial. Só que nesse problema em específico, a gente diz que isso daqui vai ser zero, porque afinal é uma queda livre. Então, a gente vai definir se o sinal para esse problema em específico vai ser positivo ou negativo. Então, como a gente faz isso? A primeira coisa nesses problemas, a primeira coisa que a gente deve fazer é definir qual vai ser o referencial. Isso é a coisa mais importante para a gente definir qual vai ser o sinal da nossa gravidade. Então, vai ser o seguinte: no primeiro exemplo, eu vou colocar o referencial aqui embaixo, de modo que o y ele cresça para cima. Então, se o y ele cresce para cima, a gente tem a seguinte situação: se o objeto ele cai, ele está aqui caindo. Se o y cresce para cima, então ele fica maior, indo para cima. Só que se o objeto ele cai, por exemplo, em um tempo maior que zero, em t maior que zero, esse objeto ele vai ter uma altura h menos um dzinho, porque ele perdeu a altura, de acordo com esse y aqui, porque ó, ele está subindo, ele aumenta de acordo com a subida. Então, se o objeto cai, ele está diminuindo no eixo y. Então, se ele está diminuindo, e a gente sabe que a velocidade é igual à variação do y com relação ao tempo, e a gente sabe que essa variação aqui, ela é negativa, então a gente vai ter que v vai ser menor do que zero. E se a velocidade ela aponta para baixo, veja, se a velocidade ela aponta para baixo e é negativa, então a gente tem que a gravidade ela também vai ser negativa. Por isso a gente vai usar a equação onde y igual ao y inicial menos gt ao quadrado sobre 2. Deixa eu só organizar aqui a tela. Beleza, sobre 2. Aí, tá, vamos botar um valor para isso. Se a gente, por exemplo, tem que a altura, que h, ele vale, por exemplo, 500 metros, se a gente substitui isso, a gente tem que o y, esse y aqui é o y final, então ele vai ser igual a zero, porque quando essa bolinha aqui alcançar o chão, como eu tomei esse ponto aqui como meu referencial inicial, quando ele tocar o chão, o y final vai ser igual a zero. E o y inicial vai ser justamente o valor de h, que vai ser 500 metros. Pronto, se a gente colocar isso na equação e tomar g como aproximadamente 10 metros por segundo quadrado, a gente tem a seguinte equação. Aqui tem um zero igual a 500 menos, fazendo direto, 5t ao quadrado.
Aí, quando a gente isola o t para saber o tempo de queda, a gente vai ter aqui raiz de 100. Então, a gente tem que o tempo de queda é igual a 10 segundos. Fazendo o mesmo problema para um referencial diferente, a gente tem a seguinte situação. Vê só, aqui a gente tem a Terra, tem um corpinho, ele está caindo em direção à Terra. Só que dessa vez o referencial, ele vai ficar justamente na posição inicial do corpinho. Lembra aqui que é a mesma altura H. E o referencial, ele tá na mesma altura que o corpinho. Vou botar aqui do ladinho. E ele cresce para baixo. Ou seja, o Y, ele tá crescendo para baixo. Então, quanto mais o tempo passa, maior é a distância. Maior é o Y, no caso. Quanto mais o tempo passa, mais o Y cresce. Então, o ΔY nessa situação ele vai ser positivo. Então, se o ΔY nessa situação é positivo, a gente tem que a velocidade ela é positiva. E se a velocidade ela aponta para baixo, e a gente sabe que o g também aponta para baixo, então a gente também tem que o g ele vai ser positivo. Então, o g ele é positivo. Ou seja, o y aqui final igual ao y inicial, mais, porque g é positivo, t ao quadrado sobre 2. Resolvendo para os mesmos valores, a gente tem aqui que o y final vai ser 500 igual a 0, mais g, que a gente tomou como 10. Eu já vou colocar aqui 5, que foi o 10 dividido por 2. Pronto, se a gente isola esse t quadrado, igual a gente fez da última vez, a gente vai ter a mesma coisa, a gente vai ter t raiz de 100, que vai ser t igual a 10 segundos. Vejam, é o mesmo resultado. A gente mudou o referencial, mudou o sinal de g, mas ainda assim a gente conseguiu obter o mesmo resultado. Agora a gente vai novamente mudar o nosso referencial. Então, a gente tem aqui o mesmo problema, mesma altura H. E agora só vamos o quê? Definir o nosso referencial. Então, o referencial nesse problema vai ser o seguinte, a gente vai ter o y crescendo para baixo, como no problema anterior, só que dessa vez o y, esse eixo aqui não é mais positivo, aqui ele descia para baixo, só que o y ele era positivo. Só que aqui ele tá crescendo para baixo, só que negativo. Então, se ele cresce para baixo negativo, a gente tem aqui que quando chegar ao solo, a gente tem menos 500, o valor de H. Se a gente tem que isso daqui é menos 500, a gente vai ter que a variação de y vai ser negativa. Se essa variação aqui é negativa, a gente já viu que a velocidade vai ser também negativa. E justamente por ela ser negativa, a gente também tem, como foi visto anteriormente, que g também vai ser negativo. Então, é o seguinte, a gente vai ter aqui y igual a y inicial menos gt quadrado sobre 2. Como eu disse, y está negativo, então vai ficar o quê? Menos 500 igual a 0. Isso daqui é 0. Menos 10t ao quadrado sobre 2. Ó. Isso daqui. Vejam que isso é igual a esse resultado aqui. Então, de cara, a gente tem o mesmo resultado. Então, percebam, o fenômeno que está acontecendo aqui é o mesmo. É um corpo que está em queda livre. Já a construção da equação, que seria essa equação aqui, isso sim depende do referencial. Então, é muito importante ter essa noção de referencial para entender como escrever as equações para cada tipo de problema, dependendo do referencial, claro. Bom, no vídeo de hoje é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima.